ser apresentado pelo nosso irmão Francisco, do capítulo 28, coletânea de preces espíritas, do item 3, preces por outrem, e nós vamos estudar hoje os itens 57 por um agonizante, os itens 57 e 58. Esse livro aqui, página 558. Eu enxergo. Elas não querem. Mais uma vez, muito boa noite aos amados irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste estudo da noite de hoje, onde pedimos a colaboração de todos os nossos irmãos, seus anjos de guarda, a espiritualidade amiga desta casa, para que possamos dar curso a esse estudo tão importante, digamos assim, para a nossa reflexão e para o nosso conhecimento. Então, o Evangelho, na sua parte final, procura exatamente prestigiar essa parte das preces, como se fosse um norte, para que possamos ter a inspiração, em um determinado momento, e principalmente essa reflexão de que a vida, ela não termina, vamos dizer assim. A vida é a nossa vida de espírito, O nosso corpo, ele faz parte de um ciclo vital, Vamos dizer assim, como toda qualquer coisa na natureza. Agora, esse espírito é que exatamente, representa essa vida, a vida plena, digamos assim. E sobre isso daí a gente vai tecer alguns comentários, principalmente nessa parte, entendeu? Onde nós fazemos a prece por um agonizante. É sabido que nesses momentos as pessoas reagem, vamos dizer assim, das mais diversas formas, não é? Quem de uma certa forma já está com um pouquinho de conhecimento sobre o que vem a ser espiritualidade, sobre o que vem a ser essa coisa transcendental em relação à nossa existência corpórea, já tem de uma maneira ou de outra algum tipo de pensamento, algum tipo de preparação, Agora, imaginemos aqueles que ainda estão num estágio, digamos, de desconhecimento, de falta, vamos dizer assim, de orientação, e de que maneira esse nosso irmão chega e reage em relação a essa extinção, digamos assim, da vida corpórea. Então, em todos esses casos, é muito importante que se tenha em mente, a prece. Nós precisamos cada vez mais nos conscientizarmos da importância da prece em cada momento das nossas vidas, percebe? Seja para os bons momentos, sejam para aqueles momentos onde as vicissitudes que vão se apresentando são um pouco mais assim, graves, um pouco mais difíceis de serem superadas. Agora, a vibração que uma prece chega e procura oferecer, digamos assim, ao nosso irmão, é algo muito, mas muito importante. Vocês vejam que, ultimamente, essas pesquisas, referente a cérebro, que é uma coisa fantástica, a internet tem coisa boa, graças a Deus. Então, de uma certa forma, essas pesquisas que estão acontecendo referente ao cérebro, têm mostrado que, basicamente, toda a nossa história humana veio trabalhar exatamente o quê? Sobrevivência, depois que nós saímos das cavernas. Depois começamos a caçar, começamos a chegar, e ter a competição, e vai chegando esses tempos atuais com competição, e é aquele detalhe, nós nos tornamos, a bem dizer, guerreiros, digamos assim,
nos esquecendo dessa sensibilidade maior, que é exatamente aquilo que Deus nos colocou e que existe de divino em nós, que é o amor, que é a fraternidade, né? Que é a compaixão. Enfim, dentro desse contexto, é que a gente vai procurar, de uma certa forma, colocar esse estudo da noite de hoje. Por quê? Nós temos, de uma certa forma, que nos preocuparmos efetivamente com esse momento de passagem, viu? Porque isso é a única coisa certa que existe, digamos assim, que é a passagem dessa massa corpórea, entendeu? Para um outro estágio, digamos assim, e esse espírito retorna à pátria espiritual para, de uma certa forma, ter o seu aprendizado, ter os seus cuidados, para retornar, né? No futuro que, pois, só a Deus pertence nesse aspecto aí. Por isso é muito importante a gente, de uma maneira ou de outra, ver, né, esse estudo de hoje de uma maneira assim, tranquila, sabe? Por conta exatamente de que nós, cada um de nós, deve se preocupar exatamente com esse aggiornamento, né? Ou seja, o italiano tem essa palavra que quer dizer exatamente essa preocupação, né, com a morte em cada momento que a gente vai vivenciando. Se nós vivemos 24 horas do dia, temos aí 2 minutos para refletirmos sobre isso, já é um ganho muito bom, porque a gente, de uma maneira ou de outra, já relaxa um pouco mais, já procura ter um pouco mais de tranquilidade em relação a isso daí, né? Então, o nosso querido irmão procura chegar e colocar aqui, por um agonizante, no item 57, ele fala sobre o prefácio. A agonia é o prelúdio da libertação da alma. Pode dizer-se que, neste momento, o homem tem apenas um pé neste mundo e que já pôs um no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se apegam à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, e cuja consciência se acha perturbada por mágoas e remorsos. Para os que, pelo contrário, mantiveram seus pensamentos elevados ao infinito e se desprenderam da matéria, os laços são mais fáceis de romper, e seus últimos momentos nada têm de dolorosos. A alma, então, prende seu corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, liga-se por raízes profundas. Em qualquer caso, a prece exerce poderosa ação no processo de separação. Então, o nosso irmão chega e coloca uma referência em Céu e Inferno, na segunda parte do capítulo 1, que diz respeito à passagem. E nós vamos tecer alguma reflexão justamente sobre o que o irmão nos propôs aqui. Na segunda parte, nós temos exatamente os exemplos, né? E no capítulo 1, logo, vem a passagem, que é como nós espíritas consideramos exatamente a morte. É um capítulo um pouco longo, nós não vamos aqui chegar e discorrer sobre todo ele, mas gostaria de chegar e pelo menos a gente tecer um pouquinho de comentário, né, sobre essa leitura, né, que vai ser feita aqui. A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte por si mesmas. O que temem é o momento da transição. Sofre-se ou não se sofre na travessia? Aí está o que as inquieta. E a coisa vale tanto ou mais inquietação, porque pode dela escapar. Pode-se dispensar de uma viagem terrestre, mas aqui, ricos como pobres devem transpor o limiar
e se for doloroso, nem a classe, nem a fortuna podem abrandar-lhe a amargura. Então, logo no primeiro item aqui, o nosso querido codificador coloca exatamente essa reflexão nossa em termos, né, de não nos despregarmos, vamos dizer assim, nos despojarmos e vivermos na miséria. Não é esse o objetivo. O objetivo nosso é o progresso, existe uma lei divina para isso, né? Contudo, cada coisa no seu devido lugar, nesse sentido, né? Onde a gente pode chegar e também ter um certo desprendimento em relação a essas coisas materiais e se preocupar um pouco mais na nossa essência, que é exatamente essa essência do Espírito, né? No segundo item ele coloca assim: ao ver a calma de certos mortos e as terríveis convulsões da agonia de alguns outros, já se pode julgar que as sensações não são sempre as mesmas. Mas quem pode nos informar a esse respeito? Quem nos escreverá o fenômeno fisiológico da separação da alma e do corpo? Quem nos dirá das impressões desse instante supremo? Sobre esse ponto, a ciência e a religião são mudas. E por que isso? Porque falta a uma e a outra o conhecimento das leis que regem as relações do espírito e da matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual, a outra no da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas. Só ele pode dizer como se opera a transição, seja pelas noções mais positivas que dá quanto à natureza da alma, seja pelo relato daqueles que deixaram a vida. O conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros também. Enfim, nós ainda estamos no limiar de muito conhecimento em relação exatamente a essa coisa que a ciência hoje já está começando a chegar e até aquecer em relação, primeiro, a esse poder de magnetismo. Olha que isso já está sendo estudado há um bocado de tempo, mas só agora que está, vamos dizer assim, se colocando isso de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais aceitável, não é? Então é importante que nós tenhamos consciência que a doutrina espírita, ela está ainda muito à frente, digamos assim, nessas propostas, porque a ciência, e efetivamente Kardec sempre procurou colocar isso, né? A ciência sempre vai procurar chegar e fazer a prova, o experimento, o exercício para vaticinar que aquilo dali efetivamente, entendeu, é válido como uma terapia, é válido como cura e por aí vai. E o que mais se tem visto hoje é essa tomada de consciência, digamos assim, dessa energia de que nós somos capazes de emanar em relação ao nosso semelhante, sabe? Dessa energia que nós somos capazes de passar para o nosso irmão, e muitas das vezes a gente se distrai muito em relação a isso. Tanto que o próprio Cristo no Evangelho fala: vigiai e orai. Não é só em relação ao outro, não é só em relação a essas influências, digamos assim, exógenas que a gente tem, mas principalmente em relação a nós mesmos, a cada um de nós. Precisamos realmente orar e vigiar, em especial a nós mesmos nesse sentido, para ver o que nós efetivamente estamos passando, né, para o nosso próximo. E principalmente num momento como esse, de agonia, num momento como esse, de desprendimento, né, como que nós nos posicionamos em relação a isso daí? A matéria inerte é insensível. Isso é um fato positivo. Só a alma experimenta as sensações do prazer e da dor. Durante a vida,
toda a desagregação da matéria repercute na alma, que dela recebe uma impressão mais ou menos dolorosa. É a alma quem sofre e não o corpo, vejam. Este é apenas o instrumento da dor. A alma é o paciente. Depois da morte, estando o corpo separado da alma, pode ser impunemente mutilado, porque não sente nada. A alma, estando dele isolada, não recebe nenhum dano da desorganização desse último. Ela tem as suas sensações próprias, cuja fonte não está na matéria tangível. O perispírito é o envoltório fluídico da alma, da qual não está separado nem antes, nem depois da morte, e como o qual faz, por assim dizer, apenas um, porque um não se pode conceber sem o outro. Durante a vida, o fluido perispiritual penetra o corpo em suas partes totais e serve de veículo às sensações físicas da alma. É também por esse intermédio que a alma atua sobre o corpo e lhe dirige os movimentos. A extinção da vida orgânica provoca a separação da alma e do corpo, pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas essa separação jamais é brusca. O fluido perispiritual se separa pouco a pouco de todos os órgãos, de sorte que a separação é completa e absoluta somente quando não se reste mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. Vejam que toda essa ligação, Deus é tão perfeito na sua criação, que faz com que exatamente esse fluido, ele exista em cada átomo de nossa existência carnal. A sensação dolorosa que a alma sente nesse momento está em razão da soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito, e da maior ou menor dificuldade e lentidão que apresente a separação. Não é preciso, pois, se dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São estas diferentes circunstâncias que iremos examinar. Aí dá a sequência do caso, das mais variadas situações, digamos, que acontece esse desprendimento. Então, meus irmãos, essa reflexão que a gente traz hoje tem essa finalidade de chegar e ver assim, até que ponto, que nós estamos afastados, digamos, dessa visão espiritual, sabe, da vida. Dessa visão espiritual que nós devemos, de uma maneira ou de outra, nos conscientizarmos. É para isso que a gente está aqui, nos reunindo fraternalmente, procurando de uma maneira ou de outra essa interatividade, cada um compartilhando, dividindo, as suas vicissitudes, as suas conquistas, as suas vitórias. E de uma maneira ou de outra, também buscar esse equilíbrio, digamos assim, entre as coisas da matéria e as coisas do espírito, porque nós vemos, são coisas distintas, mas que a gente, de uma forma ou de outra, deve procurar essa harmonização. Por quê? Chegando a nossa hora, aí vem a questão do livre-arbítrio que Deus, mais assim, na sua sabedoria, procurou nos proporcionar. De que maneira que a gente quer chegar lá nessa passagem? De que maneira que a gente quer, de uma maneira ou de outra, experimentar, digamos assim, mais uma vez, porque nós estamos reencarnados, correto? Essa experiência é exatamente a reflexão de cada um de nós. Então, aqui no caso da prece, que é sugerida pelo nosso querido irmão Kardec, que é o item 58, é feita da maneira seguinte: Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para voltar ao mundo dos espíritos, que é
a sua verdadeira pátria. Que o possa fazer em paz, sob o amparo da vossa misericórdia. Bons espíritos que a acompanhastes na sua vida terrena, não a abandoneis neste momento supremo. Dai-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos, porque deve passar neste mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento de suas faltas os derradeiros lampejos da sua inteligência ou os que momentaneamente ainda lhe advenham. Fazei que o meu pensamento possa agir de maneira a ajudá-la a separar-se com menos dificuldades e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Quantos de nós, ao nos depararmos com um momento como esse, com o nosso semelhante, nós contribuímos ou não, digamos assim, para esse desprendimento? É uma reflexão profunda que a gente deve fazer nesse sentido, Porque muitas das vezes, ainda presos à matéria do jeito que estamos, a gente reflete ali naquele momento muita coisa ligada ainda a essa parte material, quando na realidade a gente deveria se preocupar exatamente em passar para aquele irmão a facilitação desse desfecho, a facilitação dessa passagem. Então, concluindo aqui essa nossa reflexão de hoje, eu acredito que nós temos, no caso, a grande graça do livre-arbítrio para fazermos com que tenhamos na nossa mente, principalmente no momento em que estivermos junto ao nosso semelhante numa situação de agonia, esse tipo de reflexão, esse tipo de prece voltada para o benefício dele, no sentido de facilitar-lhe essa libertação, digamos assim, para o caminho da vida eterna, que é a vida de espírito. A palavra está aberta aos queridos irmãos. Eu gostaria de complementar essa leitura que o senhor fez, no Livro dos Espíritos, a parte 2, capítulo 3, o retorno da vida corpórea à vida corporal. Separação da alma do corpo. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Pergunta Kardec, E os espíritos respondem, não. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que durante a morte. Neste, a alma não toma parte. Os sofrimentos que experimenta, algumas vezes, no momento da morte, são um prazer para o espírito e vê chegar ao fim do seu exílio. Na morte natural, que chega por esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de alimentação. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rompidos os laços que a retinham, ela se liberta. A separação se opera instantaneamente por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação bem nítida entre a vida e a morte? Não. A alma se liberta gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, que ganha subitamente a liberdade. Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim que o espírito se libera pouco a pouco de seus laços, os laços se desatam e não se quebram. Durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório ser material, que é o perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo e não desse segundo envoltório, que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desligamento do perispírito não se completa subitamente. Ele não opera senão gradualmente e com uma lentidão que varia muitos segundos indivíduos. Para alguns, ele é muito rápido e pode-se dizer que o momento da morte é aquele do desligamento.
algumas horas após. Para outros, aqueles sobretudo cuja vida foi toda material e sensual, o desligamento é muito menos rápido e dura algumas vezes dias, semanas e mesmo meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que está sempre em razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Com efeito, é racional conceber que quanto mais o espírito se identifica com a matéria, mais ele sofre ao se separar dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de libertação mesmo durante a vida do corpo, e quando chega a morte, ela é quase instantânea. Tal é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade persistente entre a alma e o corpo em certos indivíduos é algumas vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Ele se apresenta entre alguns suicidas. Então, como o Francisco já comentou ali, tem tudo a ver com a nossa maneira de viver, né? Como que a gente está dando mais valor ao corpo físico, às coisas dessa vida, do que às coisas espirituais. A gente não pode, a gente tem que viver tendo a certeza de que essa vida aqui vai passar. Quem não morre cedo envelhece e morre por falência de órgãos. Os órgãos vão se desgastando e morrem, né? Então, não é nossa essa vida. Essa é passageira e ela serve para nos ajudar a evoluir, a aprimorar o nosso espírito, para que quando nós chegarmos no plano espiritual, nós tenhamos um despertar mais tranquilo, né? Na hora do nosso desenho. É isso. A gente vê aí que a resposta dos espíritos para Kardec no início foi generalizada, né? Porque nem todos fazem uma passagem tranquila, né? Bem relaxada, porque, como já foi colocado, depende de como a pessoa viveu, de como ela se conduziu diante da vida nessa oportunidade reencarnatória. E aqui no início ele fala assim, Kardec: a agonia é o prelúdio da separação do corpo e da alma. Por isso que ele pede que nós façamos a prece para um agonizante, porque é um momento chave, é um momento importantíssimo para aquele espírito que está ali já se desligando da matéria. Porque, como o senhor Francisco falou, nosso corpo produz o fluido vital, que é o que dá vida a nós. Então, muitas vezes, a pessoa que está ali, na agonia da morte, aquele fluido vital está latente, está muito ainda, digamos que seja uma pessoa jovem, que sofreu um acidente e ela está ali se esvaindo, o sangue está indo embora, mas aquela energia está ali nele, né? O fluido vital é o que anima a vida. E aí ele sente essa dificuldade, porque o espírito está querendo sair, está querendo ir embora, né? Mas aquela energia e o apego dele ao corpo, a quem ele ama, as coisas que pertencem a ele, é muito forte. Que ele diz assim: pode-se dizer que nesse momento o homem tem um pé no mundo e no outro, que realmente na hora da passagem, quando vamos botar assim, uma pessoa que já está doente há muito tempo, ou uma pessoa já de idade, ela já está esvaindo aquele fluido vital, então essa passagem, ela se dá, como o Kardec coloca aqui, mais ou menos leve, porque ela já está saindo, o espírito já está sendo retirado pela espiritualidade responsável pelo desligamento, molécula a molécula vai soltando, né?
mas tem o ser que está ali dentro, que é o apego. Como ele coloca aqui, pode-se dizer que nesse momento, é penosa às vezes a passagem do que é muito apegado, se acha a matéria e vivem mais os bens deste mundo do que do outro. Então você imagina como é o sofrimento daquela pessoa. Ele não quer ir embora, ele não quer deixar a vida, não é fácil. Então, como o Sr. Francisco falou, quando você já tem o entendimento, né, da vida futura, que esse corpo é um vaso que Deus nos colocou nele para que nós possamos vivenciar nossa encarnação, então eu entendo que eu não sou daqui, que o meu espírito, ele é imortal, que eu estou aqui numa passagem apenas. Então, nesse momento a pessoa entende, ela já propriamente, ela mesma já quer se desligar, mas tem outros que não, que ficam pegados. Então daí a necessidade da prece dos parentes, dos amigos, até de quem está longe, que às vezes a gente está, olha só, vou fazer um parênteses aqui, tem pessoas famosas. Eu me lembro na época da Clara Nunes, que foi uma convulsão geral, que muita gente gostava da música dela, e ela ia em coma já naquele processo de desencarne, e o Brasil inteiro orando por ela. Mas não estava orando para ela ir, estava orando para ela ficar. E olha o trabalho que nós damos para a espiritualidade. O que eles fazem? Eles fazem um processo de amenização daquele problema ali, da doença, para que a família, para que o povo, né, tá bem, então vamos esquecer a prece. Que esquece, é que a gente só reza na hora da coisa pegando, né? Então aí é quando a espiritualidade vai e retira aquele espírito. Melhora da morte, né? Que é a melhora da morte, exatamente. Então por isso a importância de nós orarmos não para aquela pessoa ficar, para que seja o melhor para ela. Quando a minha mãe estava em coma, e a minha mãe com 86 anos, eu falava para ela, vá, mãe Senhor, você cumpriu a sua missão que Deus lhe deu com muita honra, então você não precisa mais permanecer aqui, já está todo mundo criado. Vá, breve você vai retornar na família, para nos amar e nós amarmos você. Então é assim que a gente tem que conduzir. Não é ficar com aquilo ali, ai meu Deus, salva a pessoa, segura a pessoa, porque às vezes já é o tempo daquele espírito que ele precisa se libertar para seguir a sua caminhada. E às vezes aquele corpo não tem nem mais condição de abrigar o espírito. Já está combalido. O espírito às vezes já está até fora, já assistindo, já. Então o papel da doutrina espírita é um dos papéis, né? É nos educar para esse momento, né? Por isso que vem trazendo a nossa realidade aqui, porque isso, gente, é muito importante, muda todo o paradigma. Então nós somos espíritos que temos um corpo, é totalmente diferente de ser a gente, é um corpo que tem um espírito. Né? Quando você vê a nossa realidade espiritual, nós somos espíritos, né, que temos um corpo. E esse corpo ele vai ficar e o espírito vai continuar. Assim, um termo muito simples, né? Mas na verdade se torna muito complexo, porque se fosse só essa parte assim, biológica, seria tranquilo, mas o nosso problema é a bendita da cabeça, né? Essa cabeça dura, ela vai com a gente para onde que a gente for, porque quem pensa, quem sente é o espírito, não é o corpo. Então se a gente é teimoso, se é marrento, nós espíritos somos assim. E tão grande será a nossa dificuldade, né? Se a gente é possessivo, se a gente
é possessivo demais com as coisas, se eles têm apego excessivo às coisas daqui, então a gente tem que amar, tem que cuidar, né? Não é para a gente ser desleixado, não ligar para nada, não é isso não. A gente tem que cuidar, mas sabendo, como ele diz, sabendo ali que aquilo ali não é nosso, que vai ficar. É um empréstimo. Então a gente está passando aí essa experiência com os nossos irmãos lá gaúchos, né? Então como que ali ninguém planejou, ninguém sabia que passaria por uma experiência daquela proporção, né? Então aquelas pessoas que são mais desapegadas, que valorizam mais a vida espiritual, o sentimento, né? Eles estão ali bem, tanto encarnados quanto desencarnados, né? Eles estão, não é que estão felizes, eles estão bem, com força, esperança para reconstruir, estão agradecidos pelos que ficaram, né? Então são agradecidos. Então, agora aqueles irmãos que desencarnaram e que ainda estão encarnados e que estão sofrendo horrores pelas coisas que perderam, né? Esses estão em pior situação. Então é assim uma situação que muito oportuna para a gente refletir sobre como que a gente está vivendo a nossa vida. Porque isso que aconteceu lá pode acontecer com a gente. Em qualquer lugar. Não daquela forma, de uma outra forma, a qualquer hora. A gente tem que estar cuidando da nossa bagagem, né? A gente vai levar. Sabe que ele está carregando excesso de bagagem? Né? Carregando muitas preocupações que estão fora do nosso controle, né? Apegos excessivos, né? Claro que a gente que é mãe, então, é uma situação assim, muito complicada, né? Mas a gente tem que aprender a diferenciar o amor do apego, né? Então a gente tem que amar e esse amor vai com a gente para sempre. E nós vamos sempre estar ligados aos seres que nós amamos de uma forma sadia. Mas se a gente tem um apego, meu filho não pode, quando o filho vai morar em outro lugar, a gente sofre esse horror. Meu filho não pode, ele está sempre ali perto de mim, dos meus olhos, né? Então tudo isso é apego, né? É um amor ainda que traz muito apego. E Então, quando vai é um exercício para nós, né? Fazer o desapego. Então é um exercício que a gente tem que fazer de desapegar. Né? Desapegar para chegar na hora, a gente conseguir ir como um passarinho. Porque se a gente não consegue, a gente vai ficar como um chumbo. Né? Porque para a gente elevar, o que eleva, não tem mais corpo. Né? O que vai elevar são os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Aí a gente sobe. Se a gente não consegue, a gente fica ali preso. Fica ali preso, achando, nem sabe que desencarnou. Nem sabe. Né? Então, daí o grande papel muito importante que as casas espíritas desempenham, né? O papel da mediunidade no esclarecimento desses irmãos, né? Desencarnados que ainda estão presos ali à vida material ainda, né? É um trabalho de esclarecimento. Então, é muito importante a educação do espírito, porque é a única coisa que ninguém vai escapar. Como ele disse, né? Rico, pobre, novo, velho. E numa catástrofe dessa, por exemplo, que eles foram da noite para o dia, foi pegos assim, né? Na calça curta, como dizem, né? Foi da noite para o dia. Então tem muitos espíritos que estão ali pensando que estão vivos, estão no corpo.
estão ali, procurando a mãe, procurando os filhos, né? Atrás das pessoas. E a espiritualidade está vindo assim de todos os lugares, os benfeitores espirituais, exatamente para o socorro desses irmãos, porque é necessário. Né? Então vocês veem que a convulsão é mundial, todo mundo inteiro se abalou. Então, as preces também que estão vindo por esses irmãos que faleceram, né? E por esses irmãos que ficaram, também é muito válido, exatamente para criar uma psicosfera de amor, de sustentação para a espiritualidade, poder remover aqueles espíritos que estão ali naquela lama, ainda também apegados a tudo ali. Então, é um conjunto de tudo. É nós, deste lado daqui, né, orando para que esses espíritos aceitem, e do lado de lá, a espiritualidade, nesse trabalho de socorro, com Maria de Nazaré, que é nossa mãe, e que sempre está, né, nesses locais onde há essas catástrofes. Falando do apego, né? Aqueles de nós que são mais apegados às coisas materiais, às pessoas, né, ao corpo, que é aqueles que ficam também cultuando o corpo, né? Faz prática aqui, prática ali. Aí aquele corpite é tudo. Então, na hora desse momento, ele vai sofrer, porque aquilo ali, aquele corpo era tudo para ele. Né? Então, na hora do desenlace, assim, fala aqui, o fio, apenas o fio liga o corpo à alma. Aquele mais desapegado é o fiozinho bem mais fininho. Né? Aqueles mais apegados, aqueles menos apegados. Mais apegado tem raízes profundas, né? A raiz profunda, como aqui na terra, né? A Cristina explicou, a gente não esqueci de falar. A Cristina explicou, pega alguém aí acabando. Eu quero pegar a carona só para uma coisa. A gente fala também assim, o tempo todo do Espírito, lembrando que esse corpo é um vaso sagrado também, nos foi dado por Deus, e a gente precisa cuidar. Não é assim, é só o Espírito também. Tudo nessa vida tem que ter equilíbrio. A gente precisa ter amor e respeito também por esse corpo, porque ele é o nosso condutor. É ele quem nos faz passar pelas provas, pelas expiações, é ele que nos conduz, né, para praticar a caridade, para encontrar o amor. É esse corpo físico. Então, é naquele equilíbrio, cuidando do espírito sem esquecer o corpo. Não cultuar, como ela falou, vou todo dia para a academia, vou malhar 8 horas por dia, não é isso. Mas fazer academia, ter uma alimentação boa. Academia Pilates. Tem que ter equilíbrio com a alimentação, igual eu abuso pra caramba. Eu sei que não posso comer açúcar, mas eu dou uma escorregada. É um desrespeito para o meu espírito. Eu sei que é. O meu corpo, que é o vaso do meu espírito. E a gente precisa ter essa atenção também. Do respeito com o corpo, do respeito com tudo. O excesso de bebida, excesso de comida, né? Excesso de tudo, de trabalho, excesso de lazer. Tudo tem que ser na medida certa. Isso mesmo, tem que ter um equilíbrio, cuidar tanto do corpo quanto do espírito, que a gente precisa dele. Né? Mas tem um pedacinho aqui que nós pulamos, não comentamos. Aí ele fala aqui, ou cuja consciência se encontra agitada pelos pesares e remorsos. Aí, meu irmão, cutucou ali na ferida mesmo. Porque tem muitos que não entendem que a vida não acaba ali. Mas tem outros que sabem que vai para o inferno,
vai sofrer no inferno, né? Vai passar pelas furadas lá do homem do Deus de chifre. Pensa assim, né? E fica com aquele remorso, com aquela mágoa, porque está com o outro, está com raiva do outro, tem diferenças. E eles ficam ali naquele medo, sabe? Porque está aqui dentro. Então, naquele momento, nossas preces para pedir para esse irmão desvincular os sentimentos do coração e da mente é muito providencial. Porque dá para a espiritualidade ajudar aquele irmão a se desfazer daquele sentimento. Pedir o arrependimento. Olha Dimas no alto da sua cruz. Né? Ele era assassino, ladrão, estuprador, tudo. Mas naquele momento da agonia, agonizando ali do lado de Cristo, ele falou: quando estiverem no paraíso, lembra-te de mim. Foi o reflexo da consciência dele que fez ele, acordar. Né? Então, muitas vezes o irmão está ali naquela monoideia, né? Então, quando a gente faz essa prece, provavelmente a espiritualidade que está ali pode auxiliar ele ao arrependimento. Bem, pessoal, ele falou que ela falou um comentário, naquela que ela falou sobre a matéria. Todo mundo aqui já sonhou. E eu vejo que você tem sua piedade, a gente faz. Acorda assustado, o senhor está saindo. É quando a gente está no perigo, a gente corre para o mundo. Entendeu? Quando ele tem um som, a gente acorda. Então, o corpo não se refúgio. Quando ele está perseguindo a gente acorda. Porque ali, aquele espírito vai conseguir alcançar você. Você já está na matéria. Não respeitar a matéria, entendeu? Ele pode ver que quando ele está sendo um local, sonha, poxa, eu já passei por aqui. Tem essas coisas,